O Sasuke usando uma armadura de Susanoo do tamanho do corpo dele, como se fosse uma espécie de armadura pessoal, é uma ideia que ficou muito famosa entre os fãs de Naruto. E com certeza eu entendo esse hype, porque visualmente seria algo muito insano e até faria sentido em algumas situações de combate. Ele teria mais mobilidade do que dentro do Susanoo gigantesco, mas ainda assim estaria protegido. Teria também uma melhor versatilidade para utilizar os seus jutsus e além disso, a gente não pode esquecer do mais importante. A sua velocidade de ataque iria aumentar drasticamente. Beleza, com o Rinnegan, o Sasuke tinha o Amenotei de cara, ele conseguia se teletransportar com facilidade trocando de lugar com qualquer objeto no seu campo de visão. Mas a gente não pode negar que ter a mesma proteção que o Susanoo dá e estar no chão se movimentando com as suas próprias pernas seria algo absurdamente roubado. O problema é que isso nunca aconteceu dentro da obra de Naruto, e essa versão de armadura não existe realmente dentro da história. E é por isso que nesse vídeo eu quero explorar um pouquinho por que essa armadura nunca foi utilizada e também trazer pontos dentro e fora da obra do porquê essa armadura não existiu. Primeiro, vamos olhar fora do universo. O Kishimoto gosta de batalhas onde temos estruturas gigantescas sendo formadas. Um bom exemplo disso é a própria luta do Madara contra o Hashirama. Enquanto o Madara utilizava o seu Susanoo perfeito, que era colossal, o Hashirama estava usando o seu golem gigantesco de madeira também, além, é claro, do Jutsu Sábio das Mil Mãos, onde a gente tem aquela estatueta gigantesco que eu tenho certeza que estava visível a milhares de quilômetros de distância. O Susanoo foi criado para ser essa entidade gigante, quase divina, que impõe respeito só pela sua presença. Na mitologia japonesa, Susanoo é o deus das tempestades e também do mar, ou seja, é algo que tem que parecer monstruoso, não uma armadura colada no corpo do Sasuke. Se você transformar esse monstro numa armadura pequena, ela vai perder totalmente o seu impacto visual. E tem também uma questão prática. Esconder o rosto de um personagem nunca é uma boa ideia numa obra onde temos um aspecto visual muito marcante. É por isso que geralmente em filmes, mesmo em cenas que fariam total sentido o personagem estar de capacete, os diretores evitam fazer isso. Porque mostrar o rosto é importante pra gente ver o personagem, como ele reage a certos golpes ou ataques, e também até mesmo para que nós, espectadores, possamos sentir junto com ele o mix de emoções daquele momento na luta. E o Sasuke é um personagem que se expressa muito pela cara que ele faz, mesmo sendo fechado e totalmente marrento. E eu sei que você pode estar pensando, ok, Konoha, mas o Kakashi vive com seu rosto tampado e ele tem milhares de fãs. Beleza, mas o design do Kakashi já nasceu assim, a máscara faz parte dele. No caso do Sasuke, esconder o rosto com uma armadura completa quebraria totalmente a identidade visual que foi construída ao decorrer da obra pelo Kishimoto. E se você perceber bem, mesmo quando o Sasuke tá utilizando seu Susanoo perfeito, a gente ainda consegue ver o seu rosto por trás do manto de chakra. Ele tem aquele tom meio arroxeado por cima, mas ainda tá ali completamente visível. E colocar um capacete de Susanoo na sua cabeça esconderia tudo isso. Além disso, o Kishimoto nunca foi muito fã de armaduras mágicas. A gente até vê armaduras normais lá no período dos estados combatentes. Madara, Hashirama, Tobirama e também todas as famílias Senju e Uchiha utilizavam essas armaduras, mas eram armaduras físicas. Tínhamos a ombreira, o peitoral e tudo mais. E sendo bem honesto com vocês, o que uma armadura física faria contra uma Bijudama? Provavelmente nada. No final da Quarta Grande Guerra Ninja, o Sasuke estava enfrentando oponentes bizarramente poderosos, sendo exposto a ataques de tamanhos e também extensões colossais. Então, o conceito de uma armadura de Susanoo nem se sustenta muito bem dentro do próprio universo. Mas é claro, existem jutsus que aumentam a durabilidade do corpo, como o próprio manto de raio utilizado pelo Raikage ou a pele de pedra do Kakuzu. Mas isso é bem diferente de vestir uma armadura. E se o Sasuke tivesse uma armadura feita de chakra, ia acabar ficando muito parecido com o Naruto. Vamos lembrar que ele já tem o modo chakra da Kurama, que envolve todo o seu corpo com o chakra da sua besta com cauda, deixando o Naruto todo dourado. E se o Sasuke tivesse algo parecido, só que roxo, seria basicamente mais do mesmo. Obviamente, só mudaria a cor, o que deixaria os dois personagens menos únicos do que eles são. Quando o Sasuke, por exemplo, utilizava o selo amaldiçoado, ele tinha um boost de poder bem diferente do que o Naruto usava, o que ajudava a manter a identidade de cada um dos dois mesmo lá em Naruto clássico. Mas se ele usasse uma armadura de Susanoo do tamanho do seu corpo, ia parecer uma cópia estética do Narutinho. Agora, pensando dentro do universo de Naruto, por que o Sasuke não usaria essa armadura se ele teoricamente pudesse? A resposta mais simples é que talvez isso nem seja possível com o Susanoo. O jutsu é feito para crescer, para virar uma criatura gigante e não para encolher até virar uma armadura. O Susanoo até já tem uma versão menor de tamanho humano, se é que eu posso dizer assim, que são aquelas costelas que aparecem em volta do usuário. Não é exatamente uma
armadura com peças encaixadas e tudo mais, mas obviamente serve como defesa pro corpo inteiro do usuário. Então ela já é equivalente próxima a uma armadura corporal, como eu disse no início. Você pode até pensar que o Sasuke, com o nível de chakra e controle que ele tem, poderia criar uma armadura menor, adaptada ao seu corpo. Mas você já parou pra pensar que isso talvez possa ir simplesmente contra a própria natureza do Susanoo? Se fosse possível moldá-lo de qualquer forma, por que o Sasuke nunca utilizou esse poder para criar um novo braço, já que ele perdeu seu braço esquerdo? Tudo bem, eu sei que o braço que o Sasuke perdeu e não recuperou tem todo aquele peso da sua redenção e também sobre guardar uma lembrança de quando ele estava no seu modo vilão, mas eu tenho certeza absoluta que se ele pudesse moldar o seu Susanoo, ele moldaria. Isso deixaria ele totalmente adaptável a várias situações, mas como ele não faz, a gente pode talvez concluir que a própria natureza do Susanoo impeça o Sasuke de modificar o seu formato. Em vários momentos, isso com certeza teria sido bem útil, mas ele nunca fez. Isso já indica que existem limites na forma de como o Susanoo pode ser usado, mesmo por alguém tão poderoso quanto o Sasuke. Ele escolheu não reconstruir o seu braço como forma de redenção pelos seus pecados, mas vamos combinar que se ele realmente precisasse de um braço, nada impediria ele de criar um com o Susanoo caso pudesse. Sempre que ele utiliza os braços do Susanoo como um suporte pessoal, são aqueles braços gigantescos, muito maiores do que o corpo dele. E isso acontece mesmo quando ele não tá usando a versão perfeita, tá? O braço básico do Susanoo por si só já é enorme comparado a ele. A real é que talvez não exista uma vantagem estratégica em escolher o Susanoo como uma armadura pequena. Se a armadura reduzida consumisse menos chakra, seria um bom ponto, mas pode ter certeza que a partir do momento que ela reduzisse o chakra utilizado, ela também seria muito mais fraca. E se ele usasse a mesma quantidade de chakra, aí você teria uma armadura tão forte quanto o Susanoo gigante. Só que isso geraria um problema de lógica dentro da obra, porque em várias situações essa versão menor e concentrada seria até mais eficaz. Um bom exemplo disso é quando o Obito vira o Jinchuriki do 10 Caudas, e a Bijudama do 10 Caudas, que não estava conseguindo romper a barreira dos Hokages, conseguiu romper quando o Obito utilizou ela, porque teoricamente ele concentrou toda a força em um único ponto. Se o Sasuke pudesse concentrar o poder do Susanoo numa armadura menor, o resultado seria devastador. A gente já viu que só de desembainhar a espada do Susanoo, ela é capaz de cortar o topo de montanhas. Tudo isso com a pressão do ar. Imagina focar esse poder em um ponto pequeno. Seria insano e quebraria totalmente a lógica do poder do Sasuke. Mas o problema é que o Susanoo simplesmente não funciona assim. Não dá pra encolher e modelar ele do jeito que dá com outros jutsus. O Rasen Shuriken, por exemplo, tem uma versão mini. A Bijudama também. Mas elas são técnicas muito mais moldáveis. O Susanoo já é outra história. Imagina se o Sasuke invocasse um mini Susanoo do tamanho da perna dele. Ia ficar bem engraçado. Então não dá pra ter uma armadura do tamanho do corpo, justamente porque esse jutsu foi feito pra ser gigantesco, ou seja, uma entidade colossal. E, obviamente, era a preferência do Kishimoto. Mas, de qualquer forma, o design é muito interessante, eu gosto bastante, mas infelizmente vai ficar só na fanart mesmo. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e também deixar o like aqui. Muito obrigado pela presença de todos e eu vejo vocês em um próximo vídeo de Naruto.